Olá, tudo bem, pessoal? Hoje, no dia 12 de outubro de 2023, né, em que nós comemoramos no Brasil o Dia da Criança, né? Bom demais, né? A nossa infância, o nosso espírito de pureza, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês hoje, né? O mundo ele está passando muito rápido o tempo, né? E as pessoas têm cada vez mais tempo para se dedicar a todas as atividades que gostariam. As formas de receber e divulgar o conhecimento, eles estão passando por uma transformação que nem se sabe ao certo ainda como será e quais os efeitos eles trarão, né? E a resposta para essa pergunta, ela é realmente um enigma, né? Assim como também é verdade a informação de que grande parte das profissões, né, que existem deixarão de existir por alguns anos. Aliás, isso já vem acontecendo, né? E muitas profissões serão criadas a partir da reconfiguração, né, do admirável mundo novo de digitalização, de tecnologia, que está ocupando todas as áreas do conhecimento, né? E a forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, o entretenimento e as relações humanas. E dentro desse contexto, né, nós gostaríamos de chamar a atenção para uma questão. Como fica ser criança diante desse contexto? No meio de tanta velocidade, conexão e imaterialidade. Como preservar de uma forma orgânica, né, e efetiva, afetiva, essa fase preciosa da vida, a infância, né? Se formos estudar a história da infância, né, nós veremos que ela existe como um espaço fundamental, né? Inclusive é uma garantia de direito constitucional como direito fundamental de todo ser humano para o desenvolvimento saudável da vida dos seres humanos, né? Há menos de 700 anos isso acontece, né? Até o século XV, a criança era vista como um pequeno adulto que se vestia igual ao pai ou à mãe e deveria também se comportar da mesma forma que seus pais. Inclusive, ajudar nas tarefas domésticas, né? E muitas vezes ter que trabalhar em si. As mulheres, elas se casavam muito cedo e geralmente com homens bem mais velhos, né? E a expectativa de vida naquela época, né, era bem menor em comparado aos dias atuais. Uma pessoa que chegasse aos 50 anos já era considerada idosa. Já pensou, pessoal? Eu já estou praticamente uma idosa, né? Se eu vivesse naquela época. Havia pouco espaço para brincadeiras, interações lúdicas com outras crianças, né? Elas viviam no mundo dos adultos. Brincar não era um tema naquela época. O mundo ele era muito mais rígido e perigoso. Nem sempre a felicidade era um alvo, né? E com o passar dos séculos, esse lugar de existir antes da vida adulta foi se configurando, sendo estudado e entendido como suas várias formas psicológicas, pedagógicas, motoras, afetivas, né? E essa evolução, ela acabou mostrando o quanto é importante deixar que as crianças usem todo o tempo possível para experimentar de forma lúdica o potencial de sua existência, de como é importante ser curioso, investigativo e como é importante brincar. Infelizmente, né, nas últimas décadas, nós temos observado uma certa inversão dessa ideia. Parece que o ser criança, da forma como essa atividade se mudou, não está se perdendo novamente, né? Para além das brincadeiras tecnológicas estarem ocupando grande parte do imaginário das crianças, está havendo uma pressa em crescer.
Afinal, tudo é muito rápido, as mudanças estão sendo muito rápidas. Hoje em dia é tudo online, é tudo virtual. E quanto mais espaço houver para ser criança, maiores serão as chances da pessoa se tornar um adulto saudável e feliz. É claro que em um pouco de limites, né? Ordem e rigor fazem parte também desse jogo, mas dá aos seus filhos o direito de serem crianças. É um dos maiores patrimônios que você poderá deixar para eles. Não tenha pressa de ver seu filho se transformar em um adulto. O direito de ser criança é o melhor passaporte para a felicidade, pessoal. Tem coisa melhor? Até o século XX, pouco se pensava, né, no conceito dos direitos da criança. Apenas em 1924, a Liga das Nações Unidas adotou a Declaração dos Direitos da Criança e em 1959, as Nações Unidas adotaram uma declaração semelhante, né? E o Unicef estabeleceu em 1946, ao longo dos anos, muitas tentativas foram feitas por organizações mundiais e nações individuais para definir e defender os direitos da criança. E nós vamos consultar a Bíblia, e a Bíblia tem pouco a dizer sobre os direitos da criança. Em vez disso, ela orienta os pais sobre a educação dos seus filhos. Lá em Efésios 6:4, a palavra de Deus diz, abre aspas, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação ao Senhor, ou seja, ao temor a Deus, né? Muitos direitos da criança, eles estão sendo embutidos nesse comando, né? Mas o seu foco está não está na criança, mas nos pais, na responsabilidade dos pais. Deus dá aos pais mandamentos fortes sobre como treinar seus filhos e responsabiliza os pais por seguir esses mandamentos, né? Em vez de direitos especiais, né, as crianças recebem instruções na Bíblia e Deus ordena aos filhos: honrai a teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Lá em Êxodos 20:12. E em Efésios 6:1 e novamente em Colossenses 3:20, os filhos são instruídos a obedecer aos seus pais no Senhor. Por isso é correto. Devemos notar que o abuso de qualquer tipo nunca é implícito ou tolerado, né, em qualquer mandamento bíblico, né, pessoal? Deus criou a família e confiou os filhos aos pais. Ele sabe melhor como criá-los. Quando as crianças são criadas com o espírito obediente e ensinadas a honrar os pais, elas também se tornam adultos melhores, né? Exceto as raras exceções em que circunstâncias extremas, são os pais e não o Estado que deve ser responsável pelas crianças. Deus deu os filhos a mães e pais, não ao governo, independentemente de quão bem intencionado seja o sistema judicial, né? O Estado. As crianças geralmente não sabem ou preferem o que é para o seu bem. Tampouco está sempre dentro da capacidade de um pai fornecer esses direitos, né? Dependendo do documento específico, dos direitos da criança, as crianças podem crescer e receber direitos que não são possíveis. Nem todos os pais são capazes de oferecer esses direitos para as crianças, né? E em tempos tão desafiadores, as crianças nos convidam a acreditar na vida, nos sonhos, nas descobertas, nas relações humanas. Elas nos subvertem os momentos cotidianos, nos fazem vencer os desafios e mostrar o quanto nós podemos nos reinventar todos os dias, né? E em meio às adversidades, hoje é um dia de celebrar a alegria de ser criança, a alegria de se encantar com a gota de chuva, com um abraço apertado, com um cheirinho de pão quentinho, com os desenhos das nuvens no céu, com o mundo
A gente precisa ter mais encanto para que nós possamos rir de nós mesmos, criar novas cores, formas e sabores e trazer à tona a criança que está dentro de nós. Não perca a esperança, pessoal, e vivemos sempre com esperança de dias melhores. Feliz Dia das Crianças!